Amigos, amigas, muito boa noite. É sempre uma grande satisfação nos reunirmos para estudarmos um pouco, refletirmos um pouco sobre o Evangelho do Cristo. Nós já fazemos palestra aqui há cerca de 11 anos e sempre o coração generoso da Lívia faz colocações que são imerecidas, porque nós temos espelho em casa, né? E costumamos utilizar. Mas a generosidade dela traz-nos faz colocações que até a mim mesmo continua me impressionando, né? Porque, na realidade, o que nos modifica, quem nos oferece novos caminhos é o Cristo, através do seu Evangelho. Que o Espiritismo nos apresenta exatamente o Cristo numa composição não com essa característica, mas um Cristo feliz, apesar de que ele é descrito como, para a época, um homem muito bonito. Se você quiser, nós já demos essa informação em outros momentos aqui, mas existe uma carta que foi escrita por Públio Lentulus, Públio Lentulus Cornélius, que foi uma das reencarnações de Emmanuel, que seria o mesmo Emmanuel que você encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 11, cuja mensagem é o egoísmo, e que nós encontraremos como também o mentor de Francisco Cândido Xavier. Figura importante, tanto é que uma das suas reencarnações é também de Padre Manuel da Nóbrega, o fundador de São Paulo. E a razão de São Paulo ter esse nome, a cidade ter esse nome, foi em homenagem ao apóstolo Paulo, que na época era o mentor do Padre Manuel da Nóbrega. É muito interessante a evolução da história desse espírito, mas é ele o responsável, na personalidade de Públio Lentulus, em responder para Tibério, que era o César da época, né? Ou seja, o imperador em Roma, que tinha ouvido falar de Jesus. E se você depois der um Google, carta de Públio Lentulus para Tibério, o original, o pergaminho original se encontra no Vaticano, e o Públio Lentulus, como conheceu a ambos, Maria, a mãe de Jesus, e teve um contato com Jesus, você pegando o livro há 2000 anos, tem exatamente esse encontro do senador romano com Jesus, e o porquê do título é porque Jesus faz o convite, você pode me seguir agora ou daqui a 2000 anos. E ele deu preferência para continuar na estrutura psicológica que ele se mantinha como senador, etc., e o orgulho de Roma que ele manifestava. Mas ele vai descrever Maria. Primeiro ele descreve Maria, mãe de Jesus, ou Miriam, se você preferir, e diz da beleza de Maria. Ele diz que Maria era uma das donzelas mais lindas da região. E Jesus era parecidíssimo com ela. O Espiritismo nos traz esse Jesus não de beleza pura e simplesmente física, mas esse Jesus feliz, esse Jesus que está conosco, porque ele não está distante, ele está ligado conosco em tempo integral, porque sendo um espírito crístico, ele mentalmente abarca o planeta e suas dimensões, bem como tem o contato com todas as criaturas, as quais é de responsabilidade dele, porque ele mesmo disse, das ovelhas que o meu pai me designou, nenhuma se perderá. Significa que, né, o pastor tem contato com as suas ovelhas em tempo integral, que é o caso dele como uma mente no nível que ele possui. O tema Jesus, a mensagem do coração, nós poderíamos ter colocado Jesus, a mensagem para o coração também. Porque, na realidade, quando nós pegamos o Evangelho, nós temos no Evangelho uma terapia que envolve, que abarca todas as circunstâncias do ser. Jesus não trouxe uma religião nova. O que a gente fez com os ensinamentos dele é de responsabilidade de cada grupo. Mas ele não é uma figura que traz religião. Ele traz uma metodologia de espiritualização do ser.
que o Espiritismo, na codificação de Allan Kardec, é muito claro em afirmar que o Espiritismo não precisa fazer proselitismo, ou seja, não precisa ficar angariando pessoas pelo simples fato de ter número, porque as pessoas poderiam continuar nas suas religiões, porque a realidade do cristianismo primitivo, da essência do cristianismo, ela será de todos, porque o Evangelho é a expressão da verdade. A verdade é de Deus. Se a verdade é de Deus, ela é de todos. Não é verdade? Ela é de todos. Independente de que a situação tenha sido... porque os primeiros manuscritos do Evangelho datam do ano 64 ou 70 depois de Cristo. Então, existem situações de interpretação inadequada. O processo até chegar a ser escrito era oral, pura e simplesmente. A grande maioria das pessoas eram analfabetas. Já demos esse número aqui, mas só Roma e Atenas, a título de grandeza de cidade da época, há 2000 anos, tinha apenas 3% das pessoas alfabetizadas. 97% eram analfabetos. E cidades menores e vilarejos, o número era de 100%. Então, oralmente, a coisa teve distorções, interpretações inadequadas, etc. Por isso que o codificador vai pegar a essência e vai dizer que a essência está para todos, porque a essência, como dissemos, é a realidade, é aquilo que toca o ser. Então, se a pessoa está ou estava ou está em uma doutrina que não seja espírita, ela poderá continuar na doutrina que ela abraçou, na religião que ela abraçou, e obter esses conhecimentos. A frase é atribuída a Leon Denis, que diz que o Espiritismo não será a religião do futuro, o que é uma realidade, mas será o futuro das religiões. Porque é exatamente esse ponto que o codificador diz da essência, né? E essa essência está exatamente no processo de nós, quanto mais nos conhecemos, mais nós verificamos a realidade dela mesma. Por isso que Jesus, pegando os Salmos 82, versículo 6º, que depois você pode conferir, ele diz: ouvistes, sois deuses. Que incrível, né? E aí ele fez um complemento que é significativo, diz: podeis fazer o que faço e muito mais. Quer dizer que tem gente que faz mais que ele. Não é verdade? Porque se ele é um Cristo planetário, você deve ter um Cristo para o sistema solar, logo você tem um Cristo para uma galáxia, logo você deve ter um Cristo para algumas galáxias, depois você tem um Cristo para um universo, para uma dimensão do universo, depois você tem outros e assim, porque o nosso processo evolutivo ele é infindo. Por isso que evangelho ele não é pura e simplesmente para um aspecto, ele é para o todo. É uma terapia não só para curar, como também para prevenir. A começar da condição do corpo que nós utilizamos, que, segundo o Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, diz que ele é o templo do Espírito. Ora, templo tem uma conotação de sagrado, tem uma conotação de cuidado, tem uma conotação de respeito. E isso é uma realidade. O Evangelho também atua nesse aspecto, não só para, como dissemos, para curar, mas para prevenir, e a prevenção está no processo do conhecimento. E é interessante notar que, gradativamente, com terminologia diferenciada, nós estamos vendo médicos das mais diversas áreas atuando com os seus pacientes. Aliás, o Brasil é um exemplo nisso, porque na área da cardiologia,
há recomendações para que o facultativo converse, não fazendo qualquer imposição religiosa, mas converse sobre aspectos espirituais dos seus pacientes. Olha que beleza! Valorizando e estimulando essas condições, né? Seja ele de que religião for, ou não sendo de religião alguma, mas sendo uma criatura espiritualizada, porque a religião é a alavanca para a espiritualização, mas não necessariamente pessoas que não tenham religião não sejam espiritualizadas. Você deve conhecer várias, não é verdade? Que fazem o bem pelo bem, ponto. E que não necessariamente possuam alguma vinculação. Mas é estimulado essa conversa, esse diálogo, para exatamente verificar que, aos poucos, estamos ainda, claro, não como corpo de ciência, mas nós estamos gradativamente, não vamos ter uma ciência religiosa, mas teremos uma ciência espiritualizada, o que é bem diferente. E gradativamente isso vai penetrando com terminologia diferente. Vai se mudando a terminologia para, em vez de falar para você, recomendar para que você faça a prece, a recomendação é para que você medite. Olha que beleza! Meditar e fazer prece, os efeitos no cérebro e em todo o organismo é o mesmo tipo de efeito, né? Provado cientificamente através inclusive de imagens do cérebro no momento da prece. Então veja que vai se levando, até porque a medicina como corpo, ela ainda é mecanicista ou unicista, não é? Ou seja, se nós tivermos médicos ou médicas aqui, poderão nos esclarecer muito melhor, porque, na realidade, ainda a criatura é vista por órgãos, não é? Eu tenho um problema no coração, vou ao cardiologista. Tenho um problema no estômago, vou ao gastro. E aí ele tenta consertar aonde está danificado. Mas, na realidade, sou eu, por vezes, o problema. Ele conserta aqui, pega aqui. Ele conserta aqui, pega aqui. Ele conserta aqui, pega no dedão do pé. E assim a coisa vai, não é assim? Porque sou eu agindo sobre o corpo. Tanto é que essa definição, você já deve conhecer de há muito tempo, é da Organização Mundial de Saúde, que ela vige desde 1946, que ela definiu saúde como estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de doença ou enfermidade. Falta alguma coisa aqui, não? Falta, não? Está faltando aquilo que nós somos em essência. Aliás, se você der um cochilo aqui, né, na palestra, porque o ambiente às vezes até convida, né, e a voz do expositor, às vezes, ela vai assim numa monotonia, vai, dorme, você dorme, né? Você desdobrou, porque espírita não dorme, ele se desdobra, e quando ele ronca é porque o desdobramento é profundo. Você vai para onde? Para a dimensão da qual nós somos originários, originárias. Não é? Algumas horas de sono, nós somos seres interexistentes. Não é? Nós utilizamos o corpo para nos expressarmos aqui, mas um simples cochilo nos coloca na realidade que nós somos. Espíritos. Que, obviamente, tem uma interferência gigantesca. Então, não é só isso. Querem ver? O Emmanuel faz uma colocação, Emmanuel, através da psicografia de Chico, no livro Consolador, que ele diz que a saúde é a perfeita harmonia da alma. É completamente diferente do que a gente acabou de ver. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Querem ver uma coisa? Quem toma um compromisso, não precisa ser mais do que um, e não é questão de se utilizar de suplemento. Quem é que toma um comprimidinho por dia aqui, além desse que vos fala? Barbaridade! Bom, enfim, né? Já tem gente dizendo, eu tomo 5, você só toma 1. Mas a realidade para a medicina, a boa notícia pode ser, ou a má notícia, é que nós somos pessoas enfermas. Ok? Ponto. Você é enfermo e acabou. Não acabou.
Você pode tomar um comprimidinho, 3, 4, 5, etc. Mas você se sente enfermo ou enferma? Notou? Olha a conexão com o Emmanuel. Saúde é a perfeita harmonia da alma. Por isso que a gente trouxe um cidadão aqui. Este cidadão aqui, aos 70 anos de idade, não tomava suplementos. Ele tomava 20 comprimidos por dia. 20. Via de regra, tem gente que toma suplemento, às vezes 18, 25, etc. Não eram comprimidos. Porque ele tinha angina, ele tinha um problema no olho, ele tinha má circulação nas pernas, ele tinha problemas os mais diversos, porque desde a sua infância, que chegou muito numa linha de pobreza próxima da miserabilidade, ele foi trabalhar com 10 anos de idade numa fábrica de fiação de algodão. Dá para você imaginar o que seja isso? Não dá, porque hoje as fiações, a grande maioria delas, pelo menos que se tem conhecimento, tem câmaras de pó, as pessoas usam máscaras, etc, etc. Não se usava absolutamente nada disso, então o algodão forma um pó e a pessoa respirava aquilo, comprometendo os pulmões. Tanto é que na biografia dele você vê, não é, pneumonias seríssimas, em mais de uma, por conta da fragilidade que ele tinha, a fragilidade pulmonar. A pergunta é, para a ciência médica, ele era um homem doente? Sim, era. Não é? Era, com uma série de problemas, espiritualmente. Percebe a diferença? Porque é exatamente esse aspecto que a terapia do Evangelho atua em nós. Nós podemos fazer muito mais, independente da situação em que nós nos encontremos. Dá para se fazer muito mais. Porque essa realidade de nós como espíritos se manifesta através do corpo das mais diversas, das mais variadas maneiras, não é? Quem de nós não pode dar uma palavra de consolo? Ou então não falar nada e apenas ouvir? Ou dar um abraço, que, aliás, o abraço já é provado que você estimula a oxitocina na outra pessoa, que faz a pessoa se sentir muito bem e você também. Aliás, recomendação que vem muito tempo antes de ser conhecido, quando o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil e a FEB, Federação Espírita Brasileira, ficava na capital do Brasil, que era Rio de Janeiro. E o doutor Bezerra de Menezes, ao término da palestra dele, ele desce a escadaria, porque tinha uma escadaria, maneira de dizer, porque era uma escadinha pequena, mas ele desce a escadaria depois da palestra feita dele aos domingos pela manhã, e um rapaz o aborda e diz: doutor, eu preciso de ajuda. E ele explica o porquê que ele estava pedindo. Ele disse assim: olha, eu estou desempregado. O Dr. Bezerra desencarnou em 1900. Você imagina, então, como é que era o estilo de vida do Brasil na época. Estou desempregado e falta comida à mesa. Minha esposa está doente e nós estamos à fome, tanto eu, a minha esposa, como os meus filhos. E eu preciso de uma ajuda. Aí o doutor Bezerra enfiou a mão num bolso, no outro também, etc. Não tinha nada, porque às vezes até a passagem do bonde, porque ele morava na Tijuca, e a FEB ficava no centro do Rio. Aí ele às vezes dava o dinheiro do bonde e tinha que ir a pé para Tijuca. Ele bota a mão no bolso e não tinha absolutamente nada. Ele virou para o rapaz e disse assim: veja se isso não é uma mensagem de coração para coração. Eu posso te dar um abraço? O rapaz disse: pode, doutor. Eu disse assim, então, ele deu um abraço no rapaz e disse assim: receba esse abraço em nome de Nossa Senhora. Deu o abraço e o cara foi embora com o abraço. Passa um tempo, uma palestra nova, etc., num final de semana,
o doutor Bezerra sai da FEB, tem lá um rapaz que o aborda e disse: doutor, eu vim aqui para agradecer. Disse: você é? Imagina a quantidade de gente que ele atendia. Ele disse: eu sou aquele que o senhor deu o abraço. Eu disse: não diga, meu filho, como é que você está? Eu disse assim: é por isso que eu vim aqui. Nós estamos muito bem. Porque eu saí daqui, doutor, e cheguei em casa aquela noite, nós não tínhamos nada à mesa. Mas eu fiz aquilo que o senhor recomendou. Eu dei um abraço na minha esposa e nos meus filhos em nome de Nossa Senhora. E foi interessante porque nós não tínhamos alimento, mas nós nos sentimos naquela noite um tanto mais saciados. A gente explica isso porque é transmissão do magnetismo pessoal que você faz, todos nós fazemos, porque é o que vitaliza as nossas células, né? Nós temos fluido vital, princípio vital, que é o nome que você queira dar, né? Que a gente transfere, é o que a gente recebe no passe. O médium ou a médium faz isso, transferindo o magnetismo e junto com os amigos espirituais que utilizam do médium ou da médium para a transmissão dos fluidos espirituais. Aí ele disse: eu fiz isso e aquela noite nós fomos então deitar, nos repousar, nos sentindo assim, porque a fome dói. Não sentimos mais aquela dor que nós tínhamos da necessidade do alimento. No dia seguinte, eu saí para procurar emprego de novo, dobro uma esquina de uma das ruas do Rio de Janeiro e encontro um cidadão que me diz o seguinte: eu estava te procurando, porque essas facilidades que a gente sabe, conhece hoje, não existiam, né? Eu estava te procurando, preciso de um carpinteiro e eu estou tocando uma obra e como é que você está de serviço? Ele disse: estou sem nada. Ele disse: bom, então você pode começar hoje. Aí eu expliquei a situação que eu me encontrava, ele antecipou parte do pagamento para mim, que eu pude resolver a situação, com a medicação para minha esposa e os alimentos em casa, etc. E eu estou aqui, então, para agradecer ao senhor aquele abraço que o senhor me deu em nome de Nossa Senhora. Você não precisa sair de hoje do centro abraçando todo mundo no meio da rua, etc. Não há necessidade de exageros. Mas quem de nós não tem condição de mudar a nossa história ou a história de outra pessoa com um simples abraço dado? Aí você coloca em nome de quem você quiser, até no seu próprio. Porque o que importa é a mensagem que vai junto, que não precisa ter a palavra articulada. É o simples fato de querer transmitir aquilo que temos de bom para a pessoa que tem a maior necessidade. Porque é da lei, é dando que a gente recebe, conforme diz Francisco de Assis, não é verdade? Então, olha que coisa fantástica. E é dessa maneira que a gente se cura e vai curando o outro. Não importa que essa cura não aconteça no nosso corpo, né, do jeito que nós imaginamos, mas o importante é que nós estejamos interiormente curados e curadas, que é isso que interessa. Por isso que o recurso principal para a manutenção do equilíbrio ou a recuperação de um paciente ou de nós mesmos é o bom ânimo, a confiança em Deus, nos familiares, nos médicos e em nós mesmos, que traz convicção de saúde, do bem-estar e da autoconfiança. Tem mais, pessoas negativas com ideias sinistras atraem espíritos doentes, sejam encarnados ou desencarnados, e tendem a comprometer suas atitudes, bem como a saúde física, emocional e espiritual. André Luiz, no livro Sinal Verde, diz assim: escolha as suas amizades. Ele não está dizendo para desprezar ninguém. Ele está dizendo para a gente escolher. Selecione, ele diz. Ele não diz nem escolha. Selecione as suas amizades. Por quê? Porque faz sentido. Não é verdade? Porque há uma troca de natureza energética. E se você pergunta como a pessoa está e ela explica, quando ela termina a explicação, de repente, se for no hospital, você fica e ela sai. Então, com quem você quer partilhar
aquilo que você tem de melhor no coração. Não é desprezar ninguém, em absoluto. É só ver com quem a gente anda. Não é uma realidade? A gente tem que andar com gente que faz bem para nós e que nós fazemos bem para eles. Não é a seleção por causa disso, não, é ligação energética. Abastecemos e somos abastecidos. Você chega aqui dentro dessa casa, você se sente bem ou não? Por quê? Porque tem... Não é porque os mentores prepararam. Não é só os mentores que prepararam, porque todos nós que chegamos aqui, nós temos uma finalidade, que é de nos melhorarmos. Por quê? Porque nós cansamos da mesmice, que se repete por vezes de reencarnação em reencarnação. Não é? Como diz Emmanuel, saem do berço e vão para o túmulo, saem do túmulo e vão para o berço sem mudar absolutamente nada, num processo de reencarnação e desencarnação de caráter automático. Evolui. Mas e as programações espirituais? Para quando dá para fazer, não é verdade? Para quando o indivíduo tem. Você vai fazer programação espiritual para o cara que está ainda nesse... Não é? Vai para o berço, volta, vai para o túmulo, sai do túmulo, vai para o berço, vai para o berço, vai para o túmulo. E é grande esse número que fica, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Claro, evolui, mas qual é a margem de evolução? Por isso que a gente tem que estar no meio de pessoas que nos fazem bem, porque a gente abastece, é abastecido e abastece. Não dá para você... Não é? Imagina se você faz uma prece para o mentor e aparece o seu mentor assim, fala, nossa, hoje eu estou numa depressão miserável, uma dor de cabeça, me pegou uma enxaqueca, que a minha própria luz está fazendo mal para mim. Que mentor? Você precisa de um mentor desse, de uma mentora? Não é isso. Não é a realidade. Você não quer algo que seja positivo para que, não é? Por isso que é claro, está na codificação, na Revista Espírita, pessoas negativas com ideias sinistras, ou então que fica valorizando doença. Puxa, eu estou com uma dor de cabeça. Dor de cabeça? Dor de cabeça tenho eu. Começa aqui, dá umas repuxadas aqui na nuca. Quando eu vou ver, eu estou puxando a perna junto. O que está acontecendo? É que, aos poucos, a gente vai conhecendo o que eu estou fazendo em mim, nesse momento que eu estou descrevendo. Eu estou fazendo um autopasse. Eu pego a minha energia e faço exatamente com a minha energia, eu aplico nos lugares onde tem problema. Falando do problema, a energia, eu adenso a energia, porque eu assimilo energia de pessoas, seja encarnadas ou encarnadas, ou do ambiente. Eu adenso essa energia e faço o quê? Aplico nos locais e aonde mesmo eu não sinta dor, como eu já coloquei um facho energético na região, eu passo a sentir também. Ponto. E depois a gente reclama de A, de B, de C, porque eu não sei o que eu fiz para Deus. Você não fez nada para Deus, você está fazendo para você mesmo. Essa é a realidade. Nós estamos colocando situações... E Emmanuel é tão claro nesse particular, porque ele diz assim, o nosso pensamento é um agente energético que a gente coloca na corrente da vida, que volta para nós enriquecido do bem ou do mal que nós desejarmos. Pensamento negativo, convivência com gente negativa faz o quê? Eu mando o torpedo, ele entra em associação mental com outras criaturas, volta para mim. Como nós temos todo dia um órgão mais fragilizado, por exemplo, se você não dormiu bem essa noite, seu sistema imunológico está comprometido, ok? Um órgão está mais fragilizado, a energia adensada tem contato com o quê? Com esse órgão. Então, se eu tenho um problema estomacal, ele aumenta. Porque ela vem e faz conexão com o órgão que está com a energia mais adensada. Como essas energias sinistras, de mau humor, de má vontade, de reclamação, etc., ela é adensada, ela vai fazer conexão com esse órgão ou com os órgãos que estejam mais debilitados, porque a energia está mais adensada.
No final, somos herdeiros e herdeiras de nós mesmos. Por isso que é interessante notar o seguinte: se somos herdeiros e herdeiras de nós mesmos, tudo o que nós fazemos para nós. Então o processo de autossugestão funciona ou não? Sabe? E funciona, tanto é que se você pegar essa obra, que é A Última Folha e Outros Contos, que é desse cidadão, foi um contista americano que usava o pseudônimo de O. Henry, que era William Sidney Porter, que desencarnou em 1910. Ele escreveu outros contos, mas esse da Última Folha é interessante, porque ele fala de um processo de autossugestão, e aí quando a gente disse, não é? A verdade é de Deus, se está em Deus, está para todos. Então, escritores pelo mundo, sejam de que natureza for, né, também tem identificação com aquilo que está à disposição de todos nós. Ele diz que em Nova York tinham duas moças, moravam no mesmo apartamento, e uma delas tinha pneumonia na época de outono, e tinha um galho de uma parreira na janela dela, e ela disse para a amiga, estão caindo as folhas, agora estão com 19, porque eu contei. Ela era a pessoa que estava com pneumonia. Disse assim, quando cair a última folha, eu também vou partir. E a amiga disse, não é assim. Disse, não, quando cair a última folha, eu também vou partir. E foi interessante, porque as folhas, outono, foram caindo mesmo, ela foi piorando, porém a última folha não caiu. Como não caiu, numa manhã ela levantou, foi no quarto da amiga com uma disposição absurda e disse assim, Deus não quer que eu morra, Deus quer que eu viva, a folha não caiu, eu vou viver. A amiga se impressionou, chamaram o médico foi até lá e disse, com os recursos dessa época, se existisse milagre, eu diria que o que acaba de acontecer com a sua amiga é um verdadeiro milagre. Elas queriam passar 15 dias aqui na Flórida, porque aqui na Flórida, pelo calor que faz, você está treinando para ir para o inferno. Né? Porque quando você for para o inferno, você vai chegar lá numa boa, tal, cumprimentando todo mundo, etc. Vai ser uma beleza. Aí o fato é que ela falou, vocês podem ir com os cuidados, etc. É interessante que elas tinham um amigo que era o tal de Bernardo, que ele tinha uma neoplasia pulmonar que ele não cuidava. Em outras palavras, neoplasia maligna era câncer, que ele não cuidava. Era um pintor frustrado, que vivia, era amigo deles, amigo delas, etc. E o Bernardo também estimulou, e elas vieram à Flórida. Quando voltaram, 15 dias depois, o Bernardo havia desencarnado. E aí ela notou o seguinte, quando ela foi à janela, aquela que estava para desencarnar, quando ela foi à janela, é que ela percebeu que o Bernardo era um pintor frustrado, mas havia pintado a obra da sua vida. Ele pintara o galho da parreira com a última folha. Que ela se autossugestionou, fazendo a ligação. Isso somos nós. Isso é um conto, mas é uma realidade na nossa vida. Querem ver? Essas duas psicólogas você encontra nesse livro, Você é o Placebo, do Dr. Joe Dispenza. Ele é um best-seller. Essas duas psicólogas, a Alia e a Ellen, pegaram 84 camareiras em Nova York, separadas em 2 hotéis, evidentemente, e para as primeiras 48 elas disseram o seguinte, o que vocês fazem durante o dia de trabalho significa várias horas de exercício numa sala de ginástica. Disseram isso. E para as outras, para outro grupo de controle, não disseram nada. 30 dias depois voltaram e foram fazer exames primeiro no grupo das 48 camareiras que haviam recebido essa informação de que o trabalho significava várias horas de exercício. Todas, sem exceção, tinham baixado no mínimo, colocando em quilos, 1 quilo, no mínimo. E a pressão sistólica da grande maioria, que estava mais elevada, tinha baixado 12 pontos. Foram ao segundo grupo, né, o segundo grupo de controle, e nada havia sido alterado. Não é incrível? Somos nós em nós mesmos. Por isso que a Lívia disse uma coisa, você vai sair daqui hoje, não é porque eu estou fazendo essa palestra, mas você vai sair daqui hoje diferente, não vai?
Vai, porque enquanto está ocorrendo palestra, está havendo uma assistência espiritual em todos nós, nos fortalecendo, nos melhorando, etc., fazendo com que essa ligação energética aconteça em nós e nos estimulando para que nós saiamos pensando melhor, tenhamos a mente mais refrigerada, mais aberta, estejamos mais ligados com a nossa própria realidade. É isso que o Cristo faz, é isso que o Evangelho tem como terapia, que é uma realidade, porque ele é energia vitalizadora. Então, atitudes, percepções, crenças atuam sobre os nossos corpos. Se a nossa consciência pode ter efeito físico no nosso corpo e na nossa saúde, imagine se você, espírito, eu, nós, formos alimentados por noções de espiritualidade que atrai espíritos afins encarnados ou desencarnados, potencializando efeitos que poderão prevenir doença, viabilizar uma vida melhor, etc. Quando te oferecerem trabalho aqui, aceite. Aceite. Só tem que varrer o chão. Daqui, pega 2 vassouras, se for o caso. Deixa comigo. Por quê? Porque é essa energia que faz com que a gente vá nos serviços mais simples. Lembra do abraço do Dr. Bezerra? Não se esqueça. Né? Um abraço para uma pessoa, da palavra amiga, do ouvir o problema, etc. Por quê? Aí a gente diz assim, mas eu não tenho tempo. Temos tempo, sim. Esse cidadão diz que tem. Não é? O Masaharu Taniguchi, que foi o fundador da Seichunoye, você tem aqui a tradução do que é Seichunoye, do japonês para o português, não é? Que é lar da luz infinita, não é isso? É do progredir infinito. Na realidade, esse cidadão escreveu 500 livros. Né? Pouca gente sabe disso. O Chico escreveu 425 até desencarnar. Depois acharam material e já deu mais 100 livros, são 525. Ele escreveu 500. O Masaharu Taniguchi, a gente diz assim, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para aquilo outro, não tenho tempo para estudar. Ele disse, tem sim. Se você ler uma página por dia, uma página não é uma folha é frente e verso. Uma página por dia, em 365 dias você terá lido 365 páginas. Se você viver mais 50 anos, que eu espero que você viva, não é? Até porque, biologicamente, nós já estamos capacitados a viver 125 anos. Não é? Olha que beleza. E uma senhora mineira com 124 anos, tem mineiro aqui, não? Nossa, vai viver 125 anos. Né? Aí, porque come pão de queijo, não sei o quê e tal, e a coisa vai indo. Né? Aí o fato é, 124 anos perguntaram para ela, qual é o segredo? Resposta, 3 palavrinhas, eu sou feliz. 124 anos eu sou feliz. E um cidadão no interior, já contei essa, no interior de São Paulo, perguntaram para ele quando ele chegou ao centenário, qual é o segredo para chegar aos 100 anos? Ele disse assim, basta não morrer. Olha que beleza! Você não morre, você chega aos 100 anos. Você não pode morrer, senão você chega. Né? Que é o óbvio. É o óbvio. Mas olha a realidade de nós mesmos. Uma página por dia. Mais 50 anos são 50 livros. Mais 50 livros fez, ó. Não é? Abre a mente. Abre a mente para nós nos conhecermos. E nós nos conhecendo, a gente administra melhor a nossa vida. A gente gerencia a nossa vida. Por isso que o Sócrates vê no pórtico do templo de Apolo em Delfos, homem, conhece-te a ti mesmo. Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aonde está a verdade? Somos nós. É conhecermos-nos e a gente se liberta. Do quê? Os nossos preconceitos, das nossas coisinhas. Né? E de quem? De nós mesmos. Né? Pontos de vista, coisa do gênero. Né? De nós mesmos. Por isso que conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Uma página por dia. Por isso que o Kardec, em Obras Póstumas, diz assim, da nossa capacidade. Ele diz, um pensamento bem pensado, desculpe a redundância, mas é isso mesmo. Um pensamento bem pensado se conecta com criaturas, estejam elas aonde estiverem, na dimensão que estiverem, causando um benefício para as pessoas e ao poder que se alcança com um pensamento positivo. Um pensamento positivo. Né? Quando a gente deseja que a pessoa vá com Deus, não é quando eles nos fecham na I-95, na Turnpike, que a gente manda eles irem com Deus. Né? Nem Deus aceita quando a gente manda eles irem com Deus. Mas quando você deseja para uma criatura, vá em paz, fique em paz. Ah, que bom que eu estou te vendo. Você está com um aspecto muito melhor. Não é? Hoje até falei para uma amiga nossa ali atrás, quando chegou a Lívia, porque ela disse assim, quanta gente bonita lá para nós. Eu me senti tão assim, né, mais jovem. Eu estou jovem há 67 anos já. Aí o fato é que ela falou e eu falei para a nossa amiga, mas a Lívia está muito bonita também. Né? Eu falei para ela, você lembra, parece a Dini, é um gênio. Lembra da Dini? Não parece? Ela faz. Não, mas é uma beleza. A Bárbara Iden era uma moça muito bonita, não é verdade? E ela lembra assim, alguns aspectos. Mas não é isso. É se sentir bem, é pensar bem, é desejar bem. Você fica mais bonito, você fica mais bonita. Para pensar a economia que você vai fazer com cirurgião plástico, com cremes, com isso, com aquilo outro. Por quê? Porque você está bem. Não é? Quando o Chico começou a usar peruca, a gente já contou o porquê, quando ele começou a usar peruca, claro, né, a galera chegou, caiu de pau. Isso é orgulho, isso é vaidade, onde já se viu você colocar peruca, não sei o quê. Ele virou para as pessoas e disse assim, o Emmanuel disse que a gente não tem o direito de enfeiar o mundo. Ele não era nenhum padrão de beleza aqui que é para nós, né? Mas né? A gente não tem o direito de enfeiar o mundo. E a gente enfeia com mau humor. Não fala comigo quando eu levanto de manhã. Ou então assim, quem levanta de manhã cantando tem parte com o demônio. Ora, tem gente balançando a cabeça dizendo que tem. Mas é aquela história. Cara, você reencarnou de novo quando você acordou de manhã. Pense nisso. Você podia ter desencarnado durante a madrugada. Agora não precisa ficar preocupado, não dormir à noite. Mas você poderia desencarnar durante a madrugada. O que é o desencarno? Você sai do corpo e não volta mais. Ponto. Mas agora que ele estava bronzeado, malhado, bonitão, etc. Agora, foi. Foi, acabou. Não é verdade? E eu estou muito desconfiado a meu respeito, porque o que eu tenho de amigo lá no plano espiritual, Lívia, vou te dizer, já estou começando a ficar preocupado, porque eu sou amigo de alguém, né? Aí o fato é que é isso, cara. Você está renascendo, Emmanuel diz assim, pelo Chico, quando você desperta de manhã, é a renovação de Deus, do Criador, na sua criatura. Por quê? Porque você tem valor. Se você não tivesse, você estava desencarnado. Ponto. Nem reencarnado estaria. Teria. E ainda chegou para o papai e para a mamãe e disse um dia, eu não pedi para nascer. Não pediu não, implorou. É diferente. Pelo amor de Deus, deixa eu colocar na prática o que eu fico aqui na teoria. Me aceita. Aí o Emmanuel diz assim, a gente fica fazendo uma doce obsessão nos pais. Fala alguma coisa bacana para ela. Frita o bife que ele gosta. Não é? Não é? Porque se os caras derem zebra, nego, eu danço. É a lógica, eles têm livre-arbítrio. Eles não são obrigados a aceitar a gente. Olha aí o preito de gratidão. Ah, mas eu tive um pai assim, uma mãe assado. É o preito de gratidão. Me deram a existência e acabou. Fizeram o melhor ou fizeram o pior, mas era aquilo que eles tinham. Como para os nossos filhos é aquilo que nós temos. E quando a gente voltar, é aquilo que a gente vai ter. Não é? Porque nós somos espíritos dinâmicos, então nós sempre queremos mais. E isso é da lei do progresso. Ponto. Então, nunca vão atender 100%. Não é? Não tem como. Nunca atenderão. Por isso que a gente precisa ficar ligado no gerador
maior, sabe? Porque é a energia que a gente precisa. Essa energia está aqui. É Jesus. Tanto é uma realidade que você viu isso. Quer dizer, a gente viu. A gente tomou conhecimento disso, dessa mulher que era hemorroíça, né? Ou seja, ela tinha, eles chamam de fluxo de sangue, quando era uma menstruação hemorrágica. E olha o preconceito da época. Ela não podia se apresentar na frente de um homem com uma mulher não podia se apresentar na frente de um homem menstruada. Dizer-se menstruada porque ela estava impura. O problema é o outro, não sou eu. Né? É o outro problema, não sou eu. Aí é absurdo. E tinha um problema nesse caso. Como ela tinha uma menstruação hemorrágica, ela sangrava direto porque ela tinha parte com o demônio. Então, imaginou ela se apresentar para Jesus dizendo do problema dela. Quer dizer, já não poderia se apresentar se estivesse com o ciclo normal. Imagina dizendo que tinha um problema. Ela vai e toca na veste de Jesus. Mas a ligação, aí Kardec, no livro A Gênese, traz isso de uma forma belíssima. O bem está para todos, sou eu que canalizo. Por isso que você tem gente que se cura e tem gente que não se cura. O bem é para todos, porque Deus, não é, nos sustenta. Essa é a realidade. Não é? Paulo diz, nós vivemos e nos movemos nele. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, diz, nós vivemos no hausto do Criador, não é? Na respiração do Criador. Isso é simbólico. Não é? Na realidade, não é? O bem está para todos. Eu é que canalizo. Através do quê? Da minha confiança, que a gente chama de fé, etc. Não é? Da minha confiança. Em quem? Em mim mesmo. Porque se eu não confiar em mim, como é que eu vou confiar em espírito, em Deus? Né? Em mim mesmo, e essa ligação se faz. Por isso que ele pergunta, quem me tocou? Eu disse, mas Senhor, todo mundo está te tocando, porque é da nossa expressão tocar as pessoas. Né? A gente, e principalmente nós, brasileiros, a gente toca, abraça, beija, não sei o quê. Em São Paulo é um beijo só, no Rio você tem que mandar 2. Não é assim? A gente tem essa beleza do contato, porque é demonstração da nossa satisfação em estar com a criatura. E ele perguntou, disse, mas todos estão te tocando? Disse, não. Teve alguém que me tocou diferente. Porque saiu virtude de mim. Na realidade, ela canalizou o campo energético dele. Imagina como devia ser, né? Inclusive a amplitude. Porque o centurião romano chegou e disse assim, se o senhor não precisa ir lá em casa para curar meu servo, basta que o senhor mande que ele seja curado, porque eu sou o centurião, eu mando o meu soldado em determinado lugar, eu não preciso ir, eu mando ele fazer. E aí Jesus diz assim, eu nunca vi uma fé tamanha em Israel como a desse romano. Né? Era romano. E aí ele diz, pode ir que o seu servo está curado. Imagina a expansão energética de amor que o Cristo possui. Não é? E ela se apresenta. Fui eu que toquei. Eu disse, a tua fé te curou. Olha que beleza. Né? A tua fé. Por isso que Jesus é renovação. É, de fato, a mensagem do coração e para o coração. A gente trouxe desse livro Pontos e Contos de Chico com a psicografia de Chico com Humberto de Campos, Espírito, aonde a mensagem é Simeão e o menino. Se você puder pegar depois essa mensagem inteira, vale a pena. O Lucas, no capítulo 2º, no Novo Testamento, comenta sobre Simeão. O Simeão era um ancião, né, um homem já de muita idade, mas tinha uma mediunidade incrível. E quando Maria chega no templo com José e Jesus bebê, porque na tradição da cultura dos nossos irmãos israelitas, hebreus, judeus, como você preferir, eles levar a criança para o templo é a casa de Deus, então é apresentar na casa de Deus a criança, o bebê, para Deus. Então eles levam, nesse simbolismo lindíssimo, né, para apresentar o Jesus bebê na casa de Deus, apresentá-lo para Deus, e Simeão reconhece Jesus. Simeão reconhece Jesus e pede para Maria que ele gostaria de segurá-lo. Você já imaginou você segurar Jesus nos braços?
a gente segura, não é verdade? A gente segura. Já fomos segurados. Porque quando a gente ama, Jesus está no reflexo de todas as criaturas. Até no pet que você tem. A gente segura. Mas ele segurou Jesus e ele não se contém, se afastou um pouquinho da Maria, porque Humberto de Campos vê pelo lado espiritual. Lucas conta o evento ocorrido no planeta. E aí ele faz algumas perguntas para o bebê. Ele diz, onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-ás entre os poderosos, que era a visão da época. Judas, um iludido, achava que Jesus tomaria atitudes drásticas para libertar o povo do jugo romano e colocar a nação como primeira do mundo. Então a pergunta faz sentido. Sentar-te-ás entre os poderosos? Escreverás novos livros de sabedoria? Improvisará discursos que obscureçam os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenará a execução da lei, decretando medidas que obrigam a transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, já emocionado, em lágrimas, ele pergunta, dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? E a única coisa que o bebê faz, com a mãozinha, é bater algumas vezes no peito de Simeão. A Maria se aproxima, retoma Jesus em seus braços, Simeão vai embora e depois de pouco tempo, com a idade avançada, Simeão desencarna. Mas diz Humberto de Campos que Jesus não deixaria Simeão sem resposta. Porque na espiritualidade, Simeão saberia que às vezes que Jesus tocou no peito dele, Jesus queria dizer que não vinha para o planeta para cuidar dos interesses imediatistas dos homens, mas vinha para o planeta para cuidar dos interesses de Deus no coração das criaturas. Passado mais de 2000 anos, Jesus continua batendo no nosso peito, para ver se a gente abre o nosso coração, para que ele entre e faça morada em definitivo. Muita paz a todos.